Estamos no primeiro domingo da Quaresma e iniciamos na quarta-feira de cinzas a nossa peregrinação de conversão, de mudança de vida, de entrega do nosso coração para Deus. É um tempo propício, tempo da graça, onde o Senhor nos dá as forças necessárias para deixarmos de lado o pecado, nos lavarmos de fato na sua graça, na água e no sangue derramado na cruz, para que possamos na Páscoa ressuscitar com o Senhor. Essa peregrinação que fazemos esses 40 dias, somos convidados então sempre a refletir, como disse na quarta-feira de cinzas, no jejum, na oração e na caridade. Nos ligando com Deus pela oração, nos ligando e olhando aquilo que precisa ser mudado em nós, pelo jejum, pela abstinência e na caridade, estendendo as mãos para aqueles que mais precisam. Caridade com aqueles que estão perto de nós, mas também aqueles que estão distantes. Esta caminhada quaresmal para que possamos realmente nos aproximarmos de Deus ainda mais. A liturgia de hoje traz as tentações de Jesus. Todos os anos, o primeiro domingo da Quaresma, traz exatamente esse texto, para que possamos refletir e entender um pouco da nossa caminhada e que queremos enfrentar nestes 40 dias. A liturgia desse ano traz o Evangelho de São Marcos. O Evangelho é mais curtinho. Os outros textos, São Mateus, por exemplo, e sabemos, e basta recordarmos, traz todas as tentações de Jesus de uma forma mais sistemática. O diabo que vem até Jesus, que o tenta para transformar pedra em pão, depois para lançar do precipício e os anjos o salvarem, e depois ainda querendo dar todos os poderes, todos os reinos para Jesus. Mas o Evangelho de São Marcos é mais direto e mais concreto, podemos dizer assim. São Marcos é mais direto mesmo. E o texto traz alguns elementos, poucos elementos, mas muito significativos para nós, porque todos eles estão aqui dentro do texto. Então, aparecem alguns elementos que quero refletir com vocês para nos ajudar a rezar e a entender o que Deus quer nos mostrar. Primeiro elemento que aparece no texto, o deserto. O deserto é um lugar, mas muito mais do que um lugar, é um estado de vida, podemos entender assim. Se pensarmos bem, basta lembrarmos, e o que nós conhecemos, o deserto é um lugar árido, seco, silencioso, desértico, é claro, mais recluso, e onde os recursos humanos são mais escassos, não é mesmo? Temos mais dificuldades naquele lugar para ter esses recursos, por isso precisamos ser mais comedidos, ter mais cuidado, gastar pouca água, enfim, precisamos conter mais as coisas, conter mais os nossos anseios. O deserto, então, e se lembrarmos bem, essa palavra deserto aparece muitas vezes nos textos bíblicos. O Antigo Testamento apresenta de várias vezes o povo que caminhou no deserto por 40 anos, os 40 dias de penitência de Jesus, como vimos, o lugar do deserto ali onde Deus manifestou a Moisés, a Abraão, é sempre lugar recluso, de reclusão, mas nós podemos enxergar como um lugar negativo. Tudo bem, mas, biblicamente, é um lugar de graça. O tempo desértico, ou o tempo do deserto, é o tempo da manifestação de Deus. Pois é ali, biblicamente, observamos isso, sempre quando há alguém que está ali no deserto, Deus se manifesta. Nós chamamos isso de teofania, a manifestação de Deus. E no deserto, isso acontece de uma forma mais intensa. Por quê? Porque aquele que está no deserto está mais recluso, ele está mais preparado para escutar Deus, longe do barulho, longe da correria, ali no silêncio, escutamos melhor a Deus. Quando fazemos um retiro, por exemplo, normalmente existe um momento, onde se diz, vamos fazer agora um deserto. Pega a palavra, faz um deserto, que é momento de silêncio, de oração e de escutar a voz de Deus em nosso coração. Então o deserto aqui manifesta isso, e somos convidados então nesse tempo da Quaresma
a nos transportarmos ao deserto, a entrar no nosso coração. É um tempo mais comedido, de silêncio, de mudar um pouco os nossos hábitos. A própria liturgia da igreja traz isso. Não temos bateria, não temos isso ou aquilo. É um tempo mais comedido, mais de oração, para escutarmos a vontade de Deus em nossa vida. Jesus, então, todas as vezes que ele precisava tomar uma decisão, ele ia ao deserto para em silêncio orar a Deus e ali escutar a vontade do Pai em sua vida e na sua missão. Foi assim agora. Jesus então foi batizado por João Batista, foi ao deserto, teve as tentações, ficou 40 dias se preparando e quando ele volta, ele inicia a sua missão. Quando ele vai escolher os 12, ele está no deserto de novo, para um pouquinho, reza e volta para a missão. Ora, se até Jesus parou um pouco para rezar e para escutar a vontade de Deus em sua vida, e nós não conseguimos tomar as decisões corretas em nossa vida se não pararmos um pouco para rezar, se não pararmos para escutar Deus. Precisamos fazer isso, mesmo que seja na sua casa, na correria. Eu sei que talvez você diga assim: padre, é que você não tem 4 meninos dentro de casa, a gente já acorda, já é menino correndo para lá e para cá, entra no banheiro, tranca lá dentro, de alguma forma. Eu sei que as mamães é mais difícil ainda, né? Porque na hora que a gente tranca dentro do banheiro, o menino já está: Mãe, tô com fome. Mãe, cadê meu tênis? Mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? Mas precisamos parar um pouco para rezar. Venha à missa, vá em algum lugar, mas pare para escutar Deus. Nunca tome uma decisão importante em sua vida sem antes escutar a Deus. Nunca tome uma decisão de supetão. Pare, reze, se recolha um pouco no deserto, no seu coração, se recolha um pouco e escute a vontade de Deus em sua vida. Aí, tá vendo? Mãe. Mãe é assim, né? Corre para lá e para cá, que é o pai correndo. Primeira coisa, o deserto. Segundo elemento que precisamos guardar. Eu gosto muito de uma expressão de Padre Léo, que ele dizia assim, ele não gostava muito de falar demônio, Satanás, isso, aquilo, ele falava o encardido. Não sei se vocês já viram, né, as palavras de Padre Léo, o saudoso Padre Léo. Ele sempre falava o encardido, o encardido, o encardido, o encardido. Vivemos um tempo de modernidade, pós-modernidade, onde muitas coisas entram, o racionalismo exacerbado entra e vai entrando na espiritualidade cristã. E escutamos muitos dizendo assim: olha, o demônio, melhor, o encardido é uma invenção, ele está dentro de nós, é o próprio ser humano que faz isso, é o próprio ser humano que é aquilo, o encardido não sei o quê, não existe de forma alguma. Enfim, quer trazer isso simplesmente como uma convenção social. Mas, segundo a doutrina da igreja, nós precisamos entender que sim, sinto me informar, mas o encardido existe sim, o demônio existe sim. É claro, ele não tem força nenhuma diante de Deus. Como diz São Miguel, quem é como Deus? Mas nós não podemos negar a sua existência. Talvez a maior força, o que ele mais quer fazer hoje, na modernidade, é dizer que não existe. Dessa forma ele pode agir no meio de nós. Então, segunda coisa, existe o encardido sim. Ele está como um leão, pronto para nos engolir, pronto para nos afastar de Deus, pronto para fazer que percamos a graça de Deus em nossa vida. Por isso, precisamos estar sempre atentos, de olho e em oração, em combate, como diz São Miguel. Santo Agostinho traz isso. Precisamos sempre estar no combate contra o antigo inimigo, como a própria liturgia traz hoje na oração da coleta. Estamos sempre nesse combate contra o antigo inimigo, contra a serpente, contra Satanás. Mas Deus é mais forte do que todo. Deserto e o encardido. Terceira coisa, as tentações, que é o centro do Evangelho. Jesus é tentado.
E as tentações que acontecem com o Senhor, como já disse, elas tentam levar o inimigo, o encardido, tenta levar com que Jesus deixe a sua missão, deixe de lado tudo isso e siga outro caminho, que assuma outra estrada. Nós podemos pensar assim: só quem é tentado é quem tem pecado. Uai, Jesus não tem. Mas Jesus se fez humano por nós, e aquele que não tem pecado assumiu os pecados por todos nós. E o Senhor assume e permite a tentação do inimigo contra ele, para mostrar que é possível sim vencer as tentações. Em Jesus podemos vencer todas as tentações em nossa vida. Em Jesus podemos vencer o pecado. Em Jesus podemos nos tornar pessoas melhores. As tentações, e aqui entender um pouco o que são as tentações. São Basílio de Cesareia traz um texto muito belo refletindo sobre a concupiscência. Já ouviram falar sobre concupiscência? A palavra concupiscência quer dizer que é a nossa tendência a fazer algo errado. São Paulo fala isso, então essa palavra significa que nós temos a tendência a fazer alguma coisa errada em nossa vida. E todos nós temos uma coisa ou outra, uma tendência onde a tentação é maior. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em bebida. Ele existe nele uma concupiscência, ou seja, uma tendência a pecar pela bebida de forma excessiva. Uma pessoa que tem a tendência, por exemplo, na sexualidade desenfreada, ele tem a tendência a pecar mais nesse sentido. Talvez para uma pessoa que nem bebe, ela não, para mim tudo bem. Talvez ela vai ter outro problema, outra dificuldade maior. São Paulo vai falar que é o nosso espinho na carne. Talvez a sua tendência seja explodir com as pessoas. Você não tem um pingo de paciência com ninguém. E aí você precisa se controlar, senão você estoura, é bruto ou bruta com o outro. Talvez você não tenha problema nenhum com bebida, com sexualidade, afetividade ou qualquer vício. Em compensação, é uma porta com as pessoas. Entenderam? Então, a concupiscência é a nossa tendência ao mal, a fazer algo errado. As tentações o inimigo, melhor dizendo, irá te tentar exatamente onde você é mais fraco. Exatamente onde você precisa mudar. Exatamente onde você fez a sua penitência. Por exemplo, nesta quaresma eu não vou beber, porque eu estou bebendo demais. Minha esposa está falando que eu estou igual guacho, então estou chapando coco todo dia, então a coisa está feia, eu preciso parar de beber, não tem equilíbrio nenhum, então preciso dar um jeito. Fiz a penitência então de que nessa quaresma eu não vou beber. Existe uma expressão que eu gosto muito que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é assim? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quem não fez propósito nenhum, ou está seguindo no mundo, não está nem aí para nada e não quer mudar de vida, não vai ter tentação nenhuma. Ele vai seguir normal. Como diz, já é do outro, então não tem problema. Mas aquele que faz a opção de mudar de vida, esse será tentado. Voltando àquele que fez a opção de não beber, ele pode ter certeza que naquele instante que ele fez a opção de não vou beber, os amigos chamando mensagem, mandando uma fotinha, bora tomar uma, não é assim? No outro dia, partiu o churrasco, bora, sextou papai, vambora. Chamando, para isso ou para aquilo, e fez a opção. Pode ter certeza que ele vai sair de casa no outro dia, na hora que ele abrir a porta, uma caixa de Heineken perdida na porta da casa. Quem colocou isso aqui, meu Deus? É assim as tentações. Seremos tentados, muito tentados. Se talvez seja o vício do cigarro, vai aparecer alguém fumando perto de você, soprando na sua cara. Se talvez seja na questão da sexualidade, da afetividade, ou sei lá o que, vai abrir uma mensagem, vai estar lá o que não deve, vai estar naquele grupo, que só Jesus falei, Missão José, saia desse grupo, pelo amor de Deus, então tem que ter cuidado. Vai ver no YouTube, aparece bobeira,
Valei-me, São José. Precisamos ficar atentos. E aqui está. A tentação, ela chega a todos nós e toca. O inimigo quer nos ferir exatamente onde somos mais fracos. E se somos mais fracos, e aqui trago uma expressão muito bela de Santa Catarina de Sena: fuja do pecado, porque nós somos fracos. Nós não damos conta. Não pense que você vai dar conta. Eu sou forte, eu vou lá, mas eu não vou usar. Eu vou lá, mas eu não vou fazer. Eu dou conta. Dá nada. Na primeira vez que te apertar, você errar. Tá bom, vou lá. E vai cair em tentação. Eclesiástico, capítulo 20, versículo 2. Eu não lembro se é 2 ou se é 1. Diz assim: o pecado é como a serpente. Se você chegar perto, ela vai te picar. Não chegue perto da serpente para que ela não te pique. Fuja do pecado, assim como você deve fugir da serpente. Se tem uma cobra, o que eu vou fazer dela? Eu vou chegar nela, gracinha dessa cobrinha, gente, vou adular? Claro que não. Vou fugir daquela cobra, não é mesmo? Se tem uma barata, eu vou cutucar a barata, ela vai voar em cima de você, não tem jeito. Mas não chegue perto, não estenda a mão para pegar na cobra, ela vai te morder. Esse exemplo tão simples que Santa Catarina traz, lembrando o Eclesiástico, é dizer a nós: olha, não se aproxime daquilo que te faz pecar, não tente, não ceda, ou você irá ceder à tentação. Deus te dá a força para fugir do pecado, para fugir daquela tentação, para que você ganhe forças necessárias para enfrentar tudo isso. É isso que o Senhor quer mostrar a cada um de nós. O Evangelho quer trazer isso para nós. Existem as tentações em nossa vida e nós não podemos brincar com elas. Precisamos dizer não e fugir das tentações. Somos fracos, não tem jeito, mas com Deus somos mais fortes. Se estamos no deserto, em oração e escutando a Deus, nós vencemos as tentações. É isso que o Evangelho quer mostrar. Quando estamos com Deus, quando estamos em oração, nós conseguimos vencer as tentações em nossa vida. E à medida que vamos vencendo, nós vamos nos tornando pessoas melhores. À medida que vamos vencendo, somos melhores. É esse o princípio, é o que a campanha da fraternidade quer trazer, por exemplo, trazendo a amizade cristã entre nós, onde precisamos viver tudo isso. A Fraternitude do Papa Francisco traz um pouco desse sentido, que nós caímos nas tentações das diferenças uns dos outros e esquecemos de olhar aquilo que nos faz unidade, irmãos cristãos verdadeiros. E às vezes falamos tanto do outro, não é mesmo? É um perigo, chega a trincar na boca, falando mal do outro de tantas formas, e isso só afasta as pessoas de nós. Enfim, um exemplo, mais um para encerrar. Tem uma historiazinha de um padre que colocou a penitência. Ele gostava muito de maçã, adorava maçã, e na casa paroquial, no fundo, tinha uma macieira, e ele amava, apaixonado com maçã. E aí ele fez o propósito, na quarta-feira de cinza, fez o propósito de toda a quaresma, não comer maçã. Tudo bem. E aí ele ficava da janela da casa dele, olhando aquela macieira, lindas maçãs maravilhosas. Passou o primeiro dia, ele pensou: tá fácil, eu estava distante e tudo mais, eu consegui vencer, eu sou forte, eu dou conta. Aí no outro dia ele chegou mais perto, desceu para a porta. E aí ficou olhando aquela maçã, ficou lá olhando, conseguiu vencer. Tá fácil, eu sou forte, eu consegui vencer. No outro dia ele chegou mais perto. E aí ele olhou para o pé de maçã, teve aquela tentaçãozinha um pouquinho mais forte, né? Porque ele chegou mais perto. Tá fácil, eu consegui vencer. Aí ele chegou e ficou debaixo do pé de maçã, da macieira. O que aconteceu? Ele esticou o braço, pegou a maçã e comeu. Estava tão perto, ao alcance do braço,
É claro que ficou mais fácil de pecar. É claro que ficou mais fácil de cair em tentação. Tudo isso para dizer que precisamos nos manter distantes daquilo que nos afasta de Deus. Seja o que for, se é um grupo de amigos, se é um grupo de WhatsApp, não sei, se é alguma coisa e você sabe o que é, se isso te afasta de Deus, se afaste desta coisa. Somos fracos, te digo, somos fracos, e mais cedo ou mais tarde vamos cair. Precisamos estar atentos para que o Senhor nos fortaleça. E todos temos as nossas tentações. Vocês, eu, Padre Arley também tenho. O Padre, meu Deus, sim, o Padre também. Santa Catarina, São Padre Pio, Santa Clara. E observarmos as histórias dos santos, eles trazem tudo isso. São Paulo fala do espinho na carne em sua vida. Precisamos ter cuidado para não cair em tentação. Deserto, o inimigo, as tentações e a força de Deus em nossa vida que nos ajuda a superar as tentações. Que o Senhor nos ajude, que nesse início de quaresma possamos abraçar com o Senhor, entrar no deserto, ter a certeza que o Senhor está conosco, para que daqui 40 dias, na ressurreição do Senhor, possamos celebrar a vitória sobre a morte. Amém.